A doença não vem do dia para a noite. Entendeu? Um câncer de tireoide, para ela crescer e fazer um tumor, que não é do dia para a noite, não é de um dia, um mês, uma semana. Demoram meses. Algumas exceções, alguns tumores que a gente vê que é muito agressivo e tal, mas a grande maioria dos tumores não é assim. Eles começam de pouquinho e vai daí crescendo depois que ele toma uma proporção, daí lógico, daí ele vai. O câncer, as pessoas pensam que é uma sentença de morte. E não é. Eu vou te falar assim, no meu consultório, muita gente eu curo. E curei e continuo curando. Então eu falo para os pacientes, calma, a gente vai curar, a gente vai tratar. Então, se a gente conseguir pegar esse paciente no estágio inicial, Está começando mais um Medicina em Evidência, podcast de entrevistas médicas com especialistas que têm como princípio a prática baseada em evidências. No episódio de hoje, falaremos de uma doença muito temida, o câncer. E o convidado de hoje é o colega cirurgião geral, cirurgião oncológico, com 20 anos de experiência na área do câncer, Dr. Marcos Rivaben-Vinieski. Marcos, que prazer ter aí, a gente se conhece aí trocando pacientes, né? Mas no dia a dia é mais difícil a gente ter contato, mas é legal que tem uma sensação de confiança. Desde que eu te convidei para vir aqui, a tua receptividade foi muito grande. Então, quero te agradecer aí pela confiança e por praticar uma medicina, como é o intuito aqui, trazer informação de medicina baseada em evidência, né? Uma medicina séria, uma medicina com foco aí no cuidado com o paciente. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, André. Prazer estar aqui com você, com o teu público, né? Então, falar um pouco sobre câncer, né? De maneira talvez geral até, mas é isso que você falou, a gente já se conhece há alguns anos. Né? Plantão de UTI, outras coisas. Isso aí. Então, acho que é bem por aí que você falou, né? A gente trabalha com ética, com seriedade. É o que eu sempre falo para os pacientes, eu falo o que eu gostaria que fizesse para mim e para minha família. Então, eu acho que essa é a parte mais importante, né? Que a gente tem que focar mesmo no melhor para o nosso paciente. Né? E como tu falou, né? Ali, o câncer, ele tem um aspecto geral. É lógico que a gente não vai conseguir hoje abordar todos os temas relacionados a câncer, é muito amplo. Eu coloquei na abertura, né? É uma doença temida, é uma doença que tem toda uma carga, não só para a pessoa, para a família, para a sociedade como um todo, né? Uma doença de impacto social, né? Com uma mortalidade que a gente sabe que perante as doenças é alta. E, enfim, esse impacto, assim, ele gera interesse também nessa área, né? A gente sabe que tem que separar o joio do trigo, né? No câncer, a gente vê diversas alternativas, porque um paciente que tem uma doença grave, ele vai se apegar em várias... Né? Tudo que aparecer na frente. Tudo que aparecer na frente, né? Mas vamos falar aqui, né, o que a gente tem assim mais científico, mais consolidado. Exatamente. E também, como conversando contigo antes ali, eu vi que a tua área de atuação no câncer hoje é bastante de mama, de tireoide, de pele. A gente vai dar uma esmiuçada um pouquinho em cada um desses também, que eu acho que vai poder trazer bastante informação legal. Falando assim em câncer, para a população, assim, de um modo geral, o que é considerado hoje assim fator de risco de um modo geral? A gente sabe que especificamente tem, né? Mas o que bate o olho assim, ó, isso aqui vai dar câncer? Fator de risco, por exemplo, falar de pele, por exemplo, sol, né? Exposição solar. Então, raio ultravioleta, com certeza absoluta, é um fator de risco que a gente vê aqueles pacientes que foram expostos ao sol lá antigamente. Muita gente aqui da nossa região trabalhava na roça, trabalhava em serviços aí que ficavam expostos, então esse paciente geralmente ele vai acabar desenvolvendo um câncer lá na frente. Eu falo sempre que a radiação é cumulativa, eu falo assim, tipo uma poupança do mal, né? Porque você vai acumulando no teu DNA para colher lá na frente, além de outros problemas de pele, é o câncer de pele. A gente sabe também que outro fator de risco importantíssimo que está bem difundido é o tabagismo, né? Tabagismo e etilismo, a gente sabe que isso aí os dois juntos aumentam muito, principalmente muito o risco de câncer também. A gente sabe que o tabagismo dá câncer desde a boca até o ânus, rim, bexiga, mama, até... Assim, mama não está bem estabelecido, mas colo de útero, a gente sabe que isso aí é um fator de risco grande mesmo. Então,
É aquilo, né? A gente sempre... Essas perguntas a gente faz meio de rotina nos pacientes que a gente vai atender e que tem algum tipo de câncer que a gente acaba A gente vê avaliando. a questão de história familiar, né? Que é uma História coisa... familiar. É que daí a gente sabe que os fatores genéticos, né? Que isso é uma pergunta bem interessante, porque todos perguntam para mim a mesma coisa. A gente sabe que 10%, em torno de 10% a 15% no máximo, são fatores genéticos. Ligado? A grande maioria dos outros são fatores externos, né? Entendeu? Então, que é o que você falou, tabagismo, exposição solar, etilismo, né? Substâncias tóxicas. Então, a gente sabe que isso vai causar. Vírus, né? Vírus. Então, a gente já sabe que o HPV, 100% dos cânceres de colo de útero são ligados ao HPV. Né? A gente tem H. pylori no estômago ligado a câncer. Exatamente, o Epstein-Barr no linfoma. Então, a gente sabe que isso daí são fatores de risco. E a parte genética é em torno de 10%, 15% aí, extrapolando um pouquinho. Uhum. Então, é importante também, mas a gente sabe que principalmente o meio ambiente, o ambiente, né, que a gente vive, como a gente come, como a gente vive mesmo, né? Como eu disse, são os fatores maiores aí para desenvolver o câncer. Tá ligado ao ambiente, né? É o ambiente, exatamente. E a gente vê, assim, é mais comum o câncer aparecer numa idade mais envelhecida, né? Da natureza da doença, né? A célula mais velha, a célula que tem uma carga adquirida, né? O que nem tu trouxe ali, acumulado ao longo da vida, algum tipo de sobrecarga, seja tabágica, seja do sol, e vai dar numa idade mais velha. Mas tem câncer em jovem, tem câncer, né? Tem, mas como você falou, eu sempre falo que câncer é doença de velho, né? De idoso, né? Então, a maioria dos pacientes que a gente vê, que a gente acaba avaliando, é paciente mais velho. Só que, lógico, tem paciente jovem, aparecem vários pacientes jovens. E me perguntam também, aumentou o número de casos de pacientes jovens. Até, de certa maneira, aumentou um pouco, mas é que está se diagnosticando mais, né? Mais precocemente, tem mais acesso à saúde, a exames complementares, que eu acho que tem um excesso até de pedido de exame complementar, porque o pessoal se agarra muito ao exame, talvez por questão de medo dessa parte jurídica, ou medo também de errar, ou medo de não saber, sei lá. Então, é uma coisa que eu vejo bastante. Então, a gente sabe que paciente mais velho é um paciente de risco. Então, a gente sabe que aquelas idades, né? Por exemplo, câncer de tireoide de 30, 50, a gente sabe que é um paciente mais velho. A gente sabe que mama é para partir de 50, a gente sabe que pele também tem jovem, mas é mais de 50 também. Então, a gente acaba avaliando esses pacientes sabendo que é um paciente mais velho mesmo. E o diagnóstico, às vezes, é tão precoce, assim, a gente sempre vai querer um diagnóstico precoce de uma doença, mas, às vezes, ele é até pré-clínico, assim, tão precoce, que, às vezes, um paciente vai ser submetido a uma cirurgia que, às vezes, era até desnecessária, né? Porque tem todo um protocolo. Eu acho que a gente tem que... Quando a gente fala de câncer, é uma doença que tem um impacto, que aí a pessoa que está com câncer, ela busca tudo que é tipo de recurso, mas a gente tem que entender que assim, existem protocolos consolidados desde triagem, do que é preventivo, em que perfil de idade eu vou fazer. Se eu tenho uma história X na família, eu vou ter um cuidado maior, mas respeitar, né, uma ordem natural das coisas. Senão... Porque não tem condição, né? A gente não tem condição de fazer para todo mundo, para a população geral, tudo o que precisa ser feito, né? Então, é como você falou, casos específicos ou familiares, aí no caso você falou do familiar, daí sim é um paciente que você tem que investiga a família, ver se tem a carga genética para desenvolver. Mas a grande maioria, como eu te falei, não é genético. Então, por isso que isso de pedir tudo, que nem às vezes tem uns pacientes que dizem, doutor, me peça todos os exames possíveis, me peça aquele exame que vê o corpo inteiro, e daí eu tenho que explicar para o paciente, que não adianta, que aquilo não vai trazer benefício nenhum. Ao contrário, que acontece no meu consultório também, pedem exames, assim, por exemplo, o exame do corpo inteiro, aparece alguma coisa que não é câncer. Daí o paciente já se desespera, vai no Google, lá no Dr. Google, que a gente brinca, e já começa a pensar que é uma doença grave, vai morrer, então eles já chegam desesperados. Ou exame de sangue tipo marcador tumoral, né? Tem uns colegas que pedem marcador tumoral sem necessidade, porque o marcador tumoral, a gente sabe que o marcador tumoral é um exame para prognóstico, para segmento desse paciente. Por exemplo, no câncer de tireoide, calcitonina, né? Para quem fica pedindo calcitonina, ele chega com calcitonina aumentada, a gente sabe que a calcitonina não aumenta só
né? No câncer de tireoide. Ou tireoglobulina também. Sim. Mas o pessoal pede, o pessoal chega desesperado e daí você tem que acalmar, tem que ver, tem que examinar. Às vezes até pedir alguns outros exames, né, para você mesmo excluir Porque a doença. daí tem que clarear, né? Clarear, né? Perfeito, Então, é isso que eu falo. Então, às vezes, é aquilo que eu falo. Calma, respira, avalia, né? Que a gente tenta baixar um pouco essa ansiedade. Eu acho que no mundo de hoje, no câncer também, menos é mais. Menos é mais. Porque a gente vê assim, por exemplo, exame, radiação. Radiação é fator de risco para câncer, a gente não comentou, mas ficar se expondo a exame é fator de risco. Fator de risco. Estresse, que nem tu colocou. Eu canso de ver paciente que vem com um nódulo, uma alteração benigna. Ele está um mês sofrendo, porque ele não conseguiu marcar a consulta, ele está um mês sofrendo porque ele quer uma resposta daquilo e um exame que às vezes não tinha nem indicação de ser pedido. Exatamente. Você, na tua área de diabetes, né, que a gente sabe, nossa, você deve chover, né? Deve ter muita coisa nisso. Mas ainda, assim, aí dentro desse... Mas todo mundo tem medo, a gente falou, é uma doença com grande temor, né, um impacto. Para a pessoa lá de casa, assim, ficar tranquila, o que ela poderia falar? Então, como é que eu faço? Eu faço autoexame, eu vou num médico de confiança, qual que seria a conduta mais preventiva? Sem contar controlar fator de risco. Sim, isso aí a gente já vai colocar como de antemão, né? A gente sabe que exercício físico e dieta controlado sim, previne em torno de 60%, 70% dos cânceres. Doenças. Das doenças. Até eu gosto de também extrapolar. Eu falo assim, no câncer, mas também na diabetes, na hipertensão, né? Na obesidade. A gente sabe que também isso são fatores de risco para câncer, né? A gente sabe que o paciente inflamado, o paciente com a imunidade mais baixa, é um paciente que tem uma probabilidade maior de desenvolver, além de outras doenças, o câncer. Né? Então, o que eu falo para as pessoas? Eu falo assim, às vezes eu vou fazer alguma aula, uma palestra, eu falo assim, a pessoa se ama. Eu pergunto às pessoas, vocês se amam? Daí as pessoas ficam me olhando. Todo mundo vai falar, não, eu me amo, né? Não, me ama. Você se ama? Então me prove que você se ama. Daí a pessoa fica meio assim... Você se conhece? Essa é a chave que você acabou de falar. Não, você sabe como é que é a tua mama? Você sabe como é que é a tua pele? Você sabe você sabe o que você tem no teu corpo? Porque o que acontece? As pessoas não se conhecem, elas não se palpam, elas não se veem, elas não olham, olha, tem uma mancha na pele diferente aqui, essa mancha está crescendo, é uma mancha preta, mas ela está ficando esquisita, as pessoas não dão bola, tem uma feridinha aqui, fica coçando, arrancando aquela feridinha, sangrando, ou aquela bolinha, não dão bola. Meu pescoço aqui, começou a sair uma bola no meu pescoço, quando eu engulo aparece essa bola, sobe e desce. As pessoas não se palpam, não veem, não notam. Então, acho que o primeiro passo é isso que você falou, se conhecer, se palpar, se olhar no espelho, se palpar na hora do banho. Por isso que preza muito no autoexame da mama, a mulher durante o banho, com sabão, palpar a mama, sentir se tem nódulos, se tem alguma coisa diferente, alguma assimetria. Então, eu acho que o primeiro passo é isso, a pessoa se conhecer, se olhar, se ver, se palpar e ver que aquilo está diferente do que é o corriqueiro dela. Não tinha essa bola aqui, agora surgiu essa bola no pescoço? O que é? Vou lá procurar o doutor André, o doutor Marcos, porque isso pode ser um indicativo de uma doença. E se conhecer também, né? Não se palpar e não se sentir, né? Eu tô sentindo... cansaço. Eu tô mudou o meu ritmo, ou meu intestino, minhas fezes eram mais claras, estão mais escuras. Assim, se olhar, né? Olhar como é que o corpo funciona. Exatamente. Meu sono tá estranho. E começar bem isso, a se olhar, né? Se olhar, se palpar, se conhecer. Como se falou, eu não era assim, eu tinha mais energia, agora estou mais fraco, eu não estou dormindo direito, estou emagrecendo, não estou comendo. Então, tô emagrecendo. São coisas que... Eu sempre falo outra coisa para os pacientes, é assim, a doença não vem do dia para a noite. Entendeu? Um câncer de tireoide, para ela crescer e fazer um tumor, que não é do dia para a noite, não é de um dia, um mês, uma semana, demoram meses. Algumas exceções, alguns tumores que a gente vê que é muito agressivo e tal, mas a grande maioria dos tumores não é assim. Eles começam de pouquinho e vai daí crescendo depois que ele toma uma proporção, daí lógico, daí ele vai, né? E vamos lá, né? Esse câncer agressivo, esse câncer fulminante, é um câncer mais difícil mesmo. É aquela questão da loteria.
sei lá, atravessar a rua e um carro passar. É uma coisa que não tem, a gente não consegue ter controle sobre tudo. Não. Mas sobre esse câncer de crescimento lento, que é a grande maioria, É. né? Porque a maioria dos cânceres não são os altamente agressivos. Se a gente for ver, a maioria dos cânceres, eles vão ficando agressivos porque eles vão crescendo e a pessoa demora para reconhecer. Exato, é bem isso. Então, as coisas eu falo para os pacientes, calma, que não é do dia para a noite, e você vai investigar lá na história, daí já tem esses sintomas, essas coisas que a gente acabou de falar, lá atrás, alguns meses, e daí que a pessoa acaba procurando o médico, né, ou o colega. Né? E eu até achei interessante, tu trouxe ali no começo, e eu acho que isso era uma coisa até que eu queria trazer mesmo. Porque hoje a gente conversa com as pessoas e as pessoas acham que a incidência do câncer está aumentando, como se a sociedade hoje vivesse num ambiente altamente oncogênico e todo mundo vai ter câncer uma hora. Tem pessoas que têm essa sensação. Trouxe um pouco essa questão às vezes de tá fazendo mais investigação, mais diagnóstico precoce, ok. Tem a questão da informação, né? Hoje a gente abre a internet, a gente sabe que o filho do ator famoso lá de não sei aonde tá com câncer e aquilo parece que é na tua família, assim. Então, a gente vê mais porque a informação está sendo aí disseminada. Mas, assim, a nível científico, é uma coisa que é mais estável, tá aumentando o diagnóstico, tá aumentando o caso. Tá aumentando um pouco mais os casos, mas assim, aumenta por vários motivos. Aumenta porque tá tendo um pouco mais mesmo de contato com substâncias oncogênicas, mas também a gente está tendo mais, como você falou, acesso a exames, né, que não tinha antigamente. Então a gente consegue ter acesso, mais acesso a profissionais. Primeiro, até eu acho mais importante ter acesso ao profissional, né? Ele vai avaliar você e vai solicitar o que precisa, vai te examinar. A gente tem mais gente também. E como você falou também, outra coisa importante é mais informação. Né? Então, que é o que a gente está fazendo aqui. Dando informação para a população, né? Para ela poder digerir essa informação e talvez ajudar ela, algum amigo, um familiar, a descobrir uma doença que está presente e curar a pessoa. E como tu trouxe antes ali, o câncer é uma doença de pessoa mais idosa. E a população está envelhecendo. Está envelhecendo. Então vai ter mais. Né? Outra coisa, assim, a gente sabe que existem câncer, até mesmo na tireoide, alguns tipos de câncer de próstata, comuns até de pele, que mesmo que a pessoa não fizesse nada, ela ia viver a vida inteira e ia morrer de outra coisa. Exato. Né? Então, assim, esse diagnóstico, que obviamente ninguém que tem um câncer, que descobre um câncer, vai querer conviver com ele. Mas existe até hoje um cuidado, às vezes, vamos ver, será que precisa intervir, operar, sair investigando? Outra coisa importante também, que eu tenho alguns casos, alguns pacientes que eu faço isso. O menos é mais, né? Aquilo que você falou também. Calma, espere. Uma paciente por exemplo, eu tenho uma paciente de 88, 90 anos com câncer de mama. Essa paciente não vai morrer de câncer de mama, porque aquele tumor já está há algum tempo. Então, às vezes, você tem outras formas de tratar a paciente. Em vez de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, não sei o quê. Às vezes, você com um tratamento até hormonal, um bloqueio hormonal da sua paciente, a paciente fica com a doença estável e não vai morrer disso. Você falou próstata, exato. Próstata também acontece muito isso, né? O paciente lá com 80 anos de idade, não tem por que fazer uma coisa radical nesse paciente. Então, acho que, caso a caso, a gente tem que estudar, tem que ter... é como se fala, você respira, calma, pensa e faz o que é melhor para o paciente. Não o que está também ali, tem que fazer tudo isso, tem que fazer de tudo que aparece ali, porque, nossa, isso é uma coisa que às vezes a emenda é pior que soneto, né? Lógico que a gente tem que individualizar, né? Vai ter aquele câncer, às vezes, num jovem, ou de um caráter mais agressivo, que tempo é vida ali, que tem que correr contra o tempo e ser agressivo no tratamento, ok. Mas muitos não são assim. Ou melhorar a qualidade de vida, né, do paciente, ou isso também, né? claro. Porque às vezes o paciente, esses dias eu atendi um senhor lá com câncer de pele no dorso nasal lá, que tá louco, era um senhor de 92 anos, mas o senhor inteiro, né, vamos dizer assim, né? 92 anos, coitado, todo doente, andando, falando, consciente, sabe, sem demência, a gente vê que ele não estava demenciado. Então, com um tumor de pele, assim, de uns 3 centímetros no dorso nasal, sangrando, incomodando ele, que até eu discuti com a família, eu falei, olha, ele não vai morrer disso aí, ele vai sofrer com isso daí. Então, nesse caso, é importante fazer uma cirurgia, tirar aquela lesão, tratar a lesão, para ele
ter uma sobrevida boa, uma qualidade de vida boa. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem que ver cada caso a caso, né? E ver o que é melhor para o paciente. Porque com o avanço, né, a gente vê assim, o câncer como uma doença que ganhou muita sobrevida, virou uma doença crônica em muitos casos. Exato, também a pessoa vai isso. acompanhar por décadas, às vezes, anos. Né? Eu gosto de comparar com as tuas doenças. Com diabetes, eu falo, para os pacientes, isso aqui teve uma doença crônica, que nem diabetes, hipertensão, doença cardíaca. Você vai, uma insuficiência renal, você vai viver isso aqui por um bom tempo e não vai nem morrer dessa doença, né? Então, eu trato desse jeito também, que é outra coisa também que está acontecendo bastante agora, né? Eu acho, e não é notável, né? O câncer, ele é uma doença que assusta, vai falar pra gente aqui, eu descobri que tô com câncer. Vai assustar, mas assim, eu acho que o grande papel aqui é trazer que também, assim, nem sempre, e muitas vezes, não é um bicho de 7 cabeças, uma doença que vai vir com um caráter tão agressivo, e que, né, vamos com calma, vamos achar uma pessoa de confiança para olhar, para avaliar, né, pegar, às vezes, uma segunda opinião. Porque, lógico, vai ter condutas e condutas, vai ter a pessoa que vai ser mais agressiva, que vai querer pensar em operar e tirar de qualquer jeito, vai ter o outro que vai falar, não, eu acho que aqui a gente tem que ir com calma, essa doença dá para... Ela não tá aí de hoje. Então, alguém que tem experiência, que tem vivência... Botar o pé no freio, né? Isso, você está falando de experiência, porque eu tenho 20 anos de oncologia. Se for pensar em residência, eu tenho 23 anos de oncologia. Eu vi muita coisa, aconteceram muitas coisas comigo, então isso que você falou, além do conhecimento teórico, né, que a gente precisa estudar, continua estudando até hoje, né? Principalmente na oncologia, cada dia aparecem 1000 tratamentos novos. A gente também tem que usar a experiência, né, para você ter calma, né? Porque isso que você falou também do câncer, o câncer, as pessoas pensam que é uma sentença de morte. Não é. Eu vou te falar assim, no meu consultório, muita gente eu curo. E curei e continuo curando. Então, eu falo para os pacientes, calma, a gente vai curar, a gente vai tratar. Então, se a gente conseguir pegar esse paciente no estágio inicial, por exemplo, câncer de tireoide, 95% dos casos que tem na literatura é curável, e é verdade. O meu até mais. Na cirurgia, né? É um ou outro paciente ali que você vê que sai da curva, né? Sim. Então, doença altamente curável. Você trata o paciente, cura, faz o tratamento cirúrgico, que é o principal tratamento no câncer de tireoide, faz a ioterapia, né? E acabou. O paciente sai do segmento e fica bem ali e está curado. A vida dele vai ser quase igual de alguém com hipotireoidismo, porque ele só não vai ter mais a tireoide, exatamente. Né? Às vezes até melhor, né? Porque os pacientes que têm aquele hipotireoidia, aquela glândula lá. E fica, às vezes, mais difícil de compensar. Também tem que ficar acompanhando ali, às vezes é pior até, né? E... Tu trouxe antes ali, achei interessante que existe, né, uma tendência ao aumento de casos por vários motivos, talvez um ambiente com mais fator de risco, mais envelhecimento, mais informação, mais diagnóstico, até precoce. E tem mais cura hoje? Assim, a ciência está evoluindo para trazer realmente mais qualidade nos tratamentos? Tem mais qualidade. Então, a gente está vendo que cada vez mais aparecem mais armamentários aí, né, propedêuticos e de tratamento, que a gente está vendo que, por exemplo, que eu fiz a oncologia 23 anos atrás, 20 anos atrás, já não é o mesmo de hoje, né? A gente tem hoje tem muita imunoterapia, as terapias-alvo, né, que a gente tem visto aí, né, as vacinas, né? Então, assim, a radioterapia melhorou bastante. Então, existem vários tratamentos que a gente vê. Mas, assim, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, ainda mas a grande maioria dos tumores ainda é cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico é mandatório. Então, a gente vê tireoide, linha em quase todos, pele, pulmão, intestino, então a gente sabe que é mandatório. Vai ter um perfil, assim, testículo, talvez, linfoma, algum... que a gente vê mais a parte parte de químio, rádio é mais para esses tumores hematológicos, que é o linfoma... leucemia, que são doenças assim que você vê que não tem cirurgia ali, não cabe, né? Mas aquele câncer, o tumor sólido, localizado numa região... você sabe que só vai no máximo biopsiar. Então, daí esses tratamentos. Por isso que a gente bate tanto na tecla de doença precoce, diagnóstico precoce, tratamento precoce, e cura praticamente 100% dos pacientes, né, que a gente atende. E paciente avançado, assim... Você tem tratamentos melhores, você consegue, às vezes, uma sobrevida um pouco maior, mas cura ainda. Ainda é difícil. Doença metastática. Doenças metastáticas. A gente vê que o paciente, às vezes, uma sobrevida mais longa.
Como eu te falei, as terapias genéticas, então, às vezes, entrar no melanoma, né, que é na minha área, então a gente sabe que o melanoma tem uma fração pequena dos melanomas que a gente consegue ver uma alteração genética e a gente pode usar um medicamento, né, específico, que é a terapia-alvo. Só que em torno de 5 a 10% dos casos. Ainda é pouco, mas é um caminho. É um caminho, né? É um caminho, mas a gente vê ainda que é pouco. Né? O que eu vejo na medicina, de um modo geral, a medicina séria, né? A medicina séria, a evolução, ela não é no ritmo que a gente vê da tecnologia. Não. A tecnologia, se a gente fechar o olho, dormiu hoje, acordou amanhã, já não acompanha mais, porque é muito rápido. A medicina, não. A medicina, com seriedade, ela exige pesquisa clínica e um monte de protocolo e segurança e fase 1, fase 2, fase 3. Então, até algo que é promessa virar realidade, fora o custo, regulação. Então, não é nesse mesmo ritmo, né? Exato. Mas é óbvio que evolui. Então, a gente... E o câncer é uma área de muita pesquisa, né? Nossa, por todo o apelo que ele tem, que eu já trouxe. Então, a gente sempre fica nessa expectativa, né? E aí, assim, então, dentro dessa expectativa, a gente fala em cura de câncer. O que seria curar um câncer? Em curar o câncer é você retirar mesmo a doença totalmente e o paciente não ter mais nenhuma volta da doença, a recidiva da doença, né? Então, essa é a cura da Aqui doença. Ele falou, 5 anos, tem que esperar para dizer, ainda é assim? Não, isso aí é uma coisa que eu ouço bastante, eu falo para o paciente, não, você vai ficar comigo pro resto da tua vida. Mas, doutor, o outro médico falou que é assim. Não é 5 anos. A gente tem casos, por exemplo, de recidiva de câncer de mama depois de 30 anos tratado. Linfomas, leucemias, depois de 30 anos. Por exemplo, câncer de pele, né? Às vezes a pessoa não entende que o câncer de pele, como eu falo da radiação. Então, eu tive um câncer de pele aqui na face, que é o lugar que você mais pega radiação, né? Os lugares expostos. Aí eu tive um tumor aqui, eu posso ter outro tumor do outro lado, porque toda essa área está irradiada, né? Então, toda essa região aqui da pele levou radiação. Então, aquela célula do ladinho do tumor pode ter tumor também. Então, é uns pacientes que você vai ter que seguir a vida inteira. Eu acho que o termo para trazer doença crônica, perfeito, sob controle, perfeito, né? Como são as outras. E a gente vive a era das doenças crônicas cada vez mais. Então, é isso, né? Acho que... E a expectativa de vida maior, então vai aparecer mais doença. Então, eu sempre falo para os pacientes, não precisa você vir a cada 3 meses, como no começo, né? Mas vem uma vez por ano, faz uma avaliação, explica para o paciente, olha, se aparecer alguma pintinha, uma feridinha, uma bolinha no pescoço, uma bolinha... Vem aqui, a gente avalia e tira a dúvida, ou pode ser doença, mas graças a Deus, a grande maioria das vezes não é, como o câncer de tireoide, né? O nódulo da tireoide, a gente sabe que 80%, 90% dos casos não é benigno, né? 90%. A gente sabe. Eu faço tireoide há muitos anos e inclusive, eu funciono, eu faço eco até de tireoide, fui fazer isso aí porque... Como eu funciono, faço, vejo, então a grande maioria das funções que eu faço é isso, 90% dos casos, 95% até dos casos, é negativo, né, para a doença. Então, graças a Deus, né? Então, às vezes é exagerado um pouco, né? Como eu falei, os pedidos, as coisas, mas tudo bem, a gente porque a gente tem que trazer, assim, exame de câncer, existe lá o preventivo, para um determinado grupo, para uma determinada idade, que aquilo já foi estabelecido, que tem um custo-benefício viável para a população. Exatamente. Né? Mas não é um exame que eu vou chegar no consultório, doutor, quero fazer uma triagem de câncer aqui, pede tudo que é exame. Não existe isso. O paciente, às vezes, ele quer, eu quero ter a segurança. Não queira ter. Não tem segurança que a gente vai acordar amanhã vivo. Então, assim... Não tem segurança de atravessar a rua, vai ser atropelado. Então não vai ter essa segurança. É verdade. É o se conhecer, é o controlar fator de risco. E eu ficar atento. É lógico que tem grupos de idade, grupos de risco. Ficar atento quanto ao tempo lá de estar fazendo uma avaliação, ter um médico de confiança. É isso que a gente tem pregado bastante aqui. Mas uma coisa que eu sinto também, né? De novo, não é minha área, eu queria ouvir de ti, mas que eu sinto assim no câncer como tratamento é que as pessoas sofrem muito menos no tratamento. Antigamente era aquela coisa de a pessoa ficar doente tratando câncer. Câncer. Não era só cair o cabelo, mas era a pessoa, né, cair a pele do corpo. Assim, né? Exato. A gente vê mesmo, por exemplo, os aparelhos de radioterapia, antigamente, né? Os que tem agora, que a gente chama de intensidade modulada, que são os aparelhos que a gente tem mais colimadores, ele consegue concentrar na região mais radioterapia, né? Irradiando menos as áreas em volta. Os colimadores, para quem não sabe, é como se fosse chumbo para proteger em volta ali.
uma maneira um pouco grosseira de falar. Sim. Então, a gente sabe que a radioterapia traz menos efeitos colaterais, a gente sabe que algumas medicações, algumas terapias-alvo trazem também problemas, mas menos um pouco, né? A gente sabe também que como a gente está estudando melhor os tumores, as doenças, então, existem alguns tipos de tumores que antigamente se fazia, por exemplo, fazia a cirurgia, tirava toda a mama do paciente. Agora não, a gente sabe que você pode tirar só um segmento da mama. Precisa fazer radioterapia, não precisa, às vezes, fazer rádio nem quimioterapia, né? Então, a gente sabe que muitas das coisas, precisava fazer outros tratamentos, a gente sabe que hoje em dia, às vezes, não precisa fazer isso. E você poupa o paciente de sofrer e também conhecendo melhor, né, os tratamentos, você consegue que o paciente tenha menos efeitos colaterais também. E eu acho que uma coisa que até a globalização assim ajudou muito na medicina é a troca de experiência em 7 bilhões de pessoas. Com certeza. Então, tu tem hoje, tu tem um estudo saindo fresquinho da China que tem 1 bilhão e quase 1 bilhão e 300 mil pessoas lá, milhões de pessoas, e é um estudo de uma população daquela. É lógico que tu não vai trazer exatamente igual para cá, porque são ambientes diferentes, mas ser humano é ser humano. Então, essa troca de informação faz isso, faz a pessoa saber que, será que eu preciso operar esse câncer? Será que esse aqui vai precisar realmente de radioterapia? Ou aquele grupo lá que pesquisou? Porque antes a gente tinha acesso à informação do livro, que estava editado 2, 3 anos atrás, aí, de repente, um grupo pequeno de médicos ali que tinha uma experiência, aí falava eventualmente num congresso com um médico dos Estados Unidos, mas era muito mais limitado. Né? E hoje isso amplificou. Hoje é imediato, né? Como você falou, sai lá um trabalho, um paper, lá no outro dia já está no teu e-mail, está lá na página onde você segue, né? É uma coisa imediata, né? Eu lembro que eu era numa época que pegava o Index Médicos, você ia fazer um trabalho, pegava lá o trabalho, daí o trabalho já era antigo, e depois você conseguiu o trabalho, demorava 3 meses para vir lá dos Estados Unidos, uma coisa que você fala assim, meu Deus, e agora é muito mais tranquilo, a gente tem muito mais... A informação está difundida, né? Está socializada, né? E tem esses grandes big datas aí, que daí são essas compilações de dados que a inteligência artificial aí acho que vai trazer muito auxílio nesse sentido, né? De realmente identificar e dar um primor mesmo nas condutas, né? E você falou uma coisa interessante, né? A inteligência artificial, né? Então a gente vê até no câncer de pele, por exemplo, né? Então, tem alguns pacientes que a gente tem, esses pacientes que têm vários tipos de câncer de pele, principalmente o melanoma, então, ou o paciente tem múltiplos nódulos, névoas, que são aquelas pintinhas pretas, a gente acaba fazendo um exame que é o mapeamento corporal digital, que é feito com um aparelho, né, que usa inteligência artificial, analisa, que às vezes é impossível. Esses dias eu peguei um paciente que tinha 350 pintas, névoas, a gente chama, no corpo. Como é que é quase humanamente impossível você fazer um segmento. Então, com aquilo, daí cabe esse exame do paciente, você acaba conseguindo investigar, analisar melhor e tratar esse paciente de uma maneira até precoce da doença. Queria falar assim, sintoma comum é difícil. A gente falou no começo, câncer é uma doença ampla, tem, né, cada órgão, cada tipo de câncer vai ter uma particularidade. Mas sintomas assim, mais sistêmicos, aquele sintoma que lá o pessoal de casa estiver vendo alguém que está assim, a gente fala da perda de peso, né, aquela fraqueza, parece que o corpo está ficando consumido, a falta de energia é muito grande. Emagrecimento, né? A gente sabe, anemia, né? Então, isso que você falou, sudorese noturna, perda de sono, perda de apetite. Então, a gente sabe que essas coisas aí são já sintomas que, lógico, não é só do câncer, mas que a gente tem que já ficar atento para ver, não, isso aqui está diferente, está esquisito, né? E dor, né? Assim, dor também, lógico. Dor. As pessoas estão acostumadas a... tô com dor, tem que conviver. Tudo bem, uma dor aguda, uma dor pontual, ok. Mas uma dor que começa a se repetir, uma dor que começa a ficar, né? Bem isso. Persistente, vai e volta, começa a ter uma característica estranha. Vai ver. Exato, tem que examinar. É isso que você falou. A gente sabe que dor é um sinal de alerta. E daí, a dor está se repetindo, está piorando, está aumentando, está esquisito, tem que investigar, né? Não pode ficar só lá tomando o remedinho que vê lá na farmácia, cata e toma e não vai investigar. Realmente é uma coisa que você precisa ter uma avaliação de um profissional.
até eu botei aqui, eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho ali para o popular, assim, para as pessoas, como tu explicaria para o teu paciente ali no consultório, né? Um tumor maligno, um tumor benigno e uma metástase. Como é que a gente coloca isso assim para a gente entender no popular e aí pode até concluir falando assim da metástase mesmo. Aí a gente falou que o câncer não é a sentença de morte. A gente sabe que hoje a metástase também não é, né? Mas comentar um pouquinho da metástase. O tumor benigno é o benigno, que não mata, né? Ele é um tumor que tem crescimento realmente lento. A gente vê que aquilo está anos com o paciente, né? Então, a gente vê que ele fala, não, isso aqui eu tenho há 10 anos e cresceu muito pouquinho. Então, é um tumor que você não vai dar metástase, não vai invadir outros tecidos e não vai matar. Que é o que eu estou falando do tumor maligno. O que é o problema do tumor maligno? O tumor maligno, ele cresce, invade outras estruturas e tem o poder daquelas células que estão presentes naquele tumor irem para outros locais, né? Por exemplo, o melanoma vai dar metástase no cérebro, no pulmão, no fígado, e aquilo vai tomar conta e vai acabar matando o paciente. Então, essa é a diferença, né? É um tumor que vai consumindo mesmo, né, o hospedeiro, o paciente, a pessoa. Então, essa é a diferença, porque é isso que você falou, os pacientes chegam também com essa dúvida. Eu estou com um tumor. Nossa, já está morrendo, né? Porque não é um tumor benigno e tumor maligno. O que é um tumor benigno? É um tumor que não vai te matar, que vai... com exceções no tumor do cérebro, mas não cabe muito aqui, né? Que ele é por compressão, mas isso é uma outra coisa, né? Mas o restante ali, a gente sabe que aquilo não vai matar o paciente, né? E o próprio tumor maligno, quando diagnosticado precocemente, ele é localizado, ele não necessariamente gerou metástase, né? Exatamente. Porque a metástase, ela é mais difícil de tratar, porque aí... É doença sistêmica, né? É que a gente fala. O que é metástase? É a doença que se espalhou pelo corpo. É a doença sistêmica. Não é nem a doença que se enraizou, né? Que eles falam, né? É a doença que células que estavam no tumor foram parar na corrente sanguínea e podem estar em qualquer local, né? Então, esse é o conceito melhor, assim, para a gente falar da metástase, né? Então, você pode ter uma doença enraizada, mas que está localizada, mas você pode ter uma doença que é enraizada, mas que está disseminada, né? E além da cirurgia que tu trouxe aí, que é uma grande ferramenta, né? A gente sabe que, mesmo na metástase, mesmo que o paciente não tenha uma opção totalmente curativa, mas ainda assim a cirurgia sempre vai ser uma ferramenta. Quimioterapia, rádio, que mais que hoje tem, assim, hoje é o mais, né, assim, cirurgia que a gente mais usa, a quimioterapia, com certeza, disparado, a radioterapia, mas como eu te falei, já existem as imunoterapias e as terapias-alvo, que são medicações, né, que estão se utilizando, se pesquisaram e estão se utilizando em vários pacientes, assim, que são selecionados. Então, essa é uma terapia-alvo, é um medicamento que vai atuar naquela alteração que você estuda, aquele tumor, naquele gene lá, naquela alteração genética, que vai atuar e vai funcionar naquele tipo de tumor. Imunoterapia, né? A gente sabe que os tumores são imunogênicos, né? Um caso é o melanoma, outro caso é o rim, né? A gente sabe que até a tireoide também, os carcinomas medulares de tireoide, a gente sabe que são tumores imunogênicos. Então, essas terapias caem bem, acabam funcionando bem. Assim, ainda hoje é uma parcela pequena da população que tem câncer, mas é um incentivo. Ainda pega pouca gente que tem câncer, mas já pega aquela população que alguns anos atrás que era fadada à morte, né? Não tinha mais esperança, né? Tentava-se outros tratamentos lá, que nem já se tratou paciente com câncer com vacina de tuberculose, né? A gente sabe, né? A parte imunológica, imunogênica, a gente sabe que se tratava com isso. Até hoje se trata até câncer de bexiga, a gente usa, né, a BCG, né? Mas aí já tem drogas bem mais modernas que a gente consegue tratar a doença e consegue excelentes resultados. Eu até ia perguntar mais para o final, assim, uma mensagem assim, né, do futuro do câncer. Eu acho que dentro de toda a tua explicação a coisa já está meio respondida. Eu acho que a gente pode até dar uma concluída, mas eu acho que fica um pouco esse lado de uma doença crônica, com controle, com mais qualidade de vida, Exato. Que não é uma sentença de morte, mas que no futuro
a gente deve ver, né, essas medicações, imunoterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, serem uma grande ferramenta também. Eu sempre gosto de falar que no futuro não vai ser mais câncer de mama, câncer de próstata, vai ser o câncer do Marcos, o câncer do André, o câncer do João, o câncer da Maria. Porque a gente vai chegar numa época, não sei, médio, longo prazo, que a gente vai ter tanto conhecimento, né, dos genes, né, que a gente pode chegar lá no futuro e falar, não, é o câncer do Marcos, então eu vou fazer um medicamento específico para o Marcos, né, e vou tratar a doença dele. E não só câncer, a diabetes do Marcos, a hipertensão, a cardiopatia. Então, eu acredito que a gente vai chegar nisso. Não sei se a gente vai estar aqui, né, para ver isso, mas eu acho que esse é o que eu vislumbro lá na frente, lá eu vejo. Lá agora eu acho legal, e essa mensagem, e é o que a gente vê na medicina séria, é esse futuro. Quando esse tipo de informação cai no popular, e até no meio médico, mas naquele mal intencionado, a gente vê que o pessoal já diz que isso já é realidade. E é como eu trouxe, a medicina demora para evoluir, demora para chegar nisso. Trouxe com bastante clareza, ainda é uma pequena parcela que se beneficia desse tipo de recurso. E então, assim, e para alguém que tem assim, uma opinião que vai dizer, não, vamos fazer certo isso aqui faz assim, isso aqui faz assado, não é... o câncer, ele não é uma doença que o conhecimento atingiu, por exemplo, hoje, né, na prática nossa, essa possibilidade de dizer do câncer do Marcos, do André, ainda não é. Não. Né? Não trazer é. que isso é futuro, é futuro. É futuro. Mas não é presente. Mas não é presente. Né? Não então é. a gente sabe que, lógico, que você estuda caso a caso. Lógico, não, individualização sem dúvida. Individualização a gente vai fazer, mas assim, os tratamentos são esses que estão em protocolos e a gente vai seguir mais ou menos isso aí, que, lógico, algumas variações, mas a gente vai seguir aquilo e é um tratamento que talvez no futuro, como eu falei, vai chegar lá e falar assim, não, mas esses caras que nem um exemplo do câncer de mama. Antigamente se fazia uma cirurgia chamada Halsted, né? Podia ser um tumor de meio centímetro, um tumor de 10 centímetros, tirava-se toda a mama, toda a musculatura, a mulher ficava com a parede torácica toda exposta e foi se descobrir com estudos e tudo que não adianta fazer isso, né? O tratamento, esse tipo de tratamento, a paciente que tinha um tumor de meio centímetro, o paciente tinha 10 centímetros, ia morrer do mesmo jeito, por causa da doença metastática. Então, a gente sabe que no futuro, talvez os colegas falam, não, mas como é que fazia quimioterapia para todo mundo do mesmo jeito, né? Não é assim. Mas é o que a gente tem pro momento, né? E é o que a gente tem de mais moderno também. Então, eu acho que o que a gente tem hoje é muito bom, acho que trata muita gente, trata bem. Mas é o que você falou, né, André? E a gente extrapola para outras doenças. Eu acho que é o estilo de vida da pessoa, né? A pessoa fazer exercício físico, não ser obesa, evitar alimentos que a gente sabe que são inflamatórios, até eu falo da questão inflamatória, que é importante, né? Você também deve falar bastante disso. Então, a gente sabe que o estilo de vida da pessoa, né, vai ajudar bastante nela. Talvez não totalmente evitar, mas ajudar, diminuir, né, até o risco de ter essa doença. Muito bom, Marcos. Foi um assunto assim... É um assunto muito vasto, né? É vasto, é tabu em alguns pontos, né? Mas trouxe de uma maneira, eu acho que até mais leve do que eu imaginava, e não tirando a importância, não, mas mostrando que tem que ter calma. Tem que ter calma. Como em tudo na vida, tem que ter calma. Calma, né? Respira, vê. E graças a Deus, o grande maioria dos pacientes, a gente consegue passar isso para eles e falar que não é uma sentença de morte, né, André? A gente tem uma doença que vai viver e segue o baile, né? Segue a vida. Então, o que eu falo Legal. É isso mesmo. É bem importante. Uma mensagem de otimismo aí também, mensagem né? de otimismo, né? Então, a gente tem que ser otimista mesmo, porque tem bastante coisa para ser feita ainda, né? Tem bastante coisa que a gente vai conseguir, né, melhorar na medicina. Muito bom. Isso. Estamos encerrando mais um Medicina em Evidência. Episódio que tratou aí de um tema de extrema importância, o câncer. Para ter acesso a esse e outros episódios, siga nas redes sociais. O Instagram é o Pod Medicina em Evidência. Episódio inédito toda quarta às 20 horas no canal do YouTube, Medicina em Evidência Podcast, ou no Spotify, Medicina em Evidência. Um abraço a todos e até a próxima.